Bom, galera, pela quarta rodada, né, da fase de grupos da Sul-Americana, o Vasco perdeu o Porto Cabello por 4-1. Agora o Verratti acabou de dar a entrevista dele, e na entrevista ele falou que foi uma vergonha, que não tem como colocar culpa em treinador, não tem como colocar culpa no Felipe, não tem como colocar culpa no Carille, né, não tem como colocar culpa no presidente, porque a atuação vergonhosa foi dos jogadores. Tem que exercer autocrítica e treinar para tentar melhorar, mas é uma vergonha um time como o Vasco da Gama sair de São Januário para a Venezuela para tomar de 4-1 do Porto Cabello. É claro que o Porto Cabello, quando recebeu o Vasco na casa deles, é óbvio que eles queriam vencer o jogo. Mas eu acho que eles não imaginavam como seria fácil. E de fato foi ridículo. Foi muito fácil. Infelizmente, o Vasco é derrotado de uma forma patética, vergonhosa. Ah, o primeiro gol foi um pênalti, foi uma falha de saída de bola, ou seja, um time extremamente desatento, né? Um time desorganizado e um time que parece que não quer ganhar. A sensação que dá é que vocês não queriam ganhar hoje. A sensação que dá é que vocês aceitavam a hipótese do empate. E isso me deixa extremamente irritado por uma razão simples. Com todo respeito a um time venezuelano, qualquer time venezuelano, com todo respeito, o Vasco tem que ganhar. Vocês não conhecem o tamanho do time que vocês representam. Mas o Vasco é obrigado a ganhar esses jogos. E outra, o Vasco tem time para ganhar esses jogos. Eu falei no primeiro tempo, que depois, quando o Vasco empatou com o gol do João Vitor, eu falei, dá para ganhar. O Porto Cabello é um time físico, é um time que corre bastante, como qualquer time inferior, naturalmente, com investimento menor em jogadores desconhecidos. Mas se você aperta um pouco a marcação, fica mais atento e usa um pouquinho da qualidade que a gente não vê há muito tempo já do Coutinho, né, que o Nuno entrou no segundo tempo ali, já apareceu uma outra coisa, uma jogada um pouco melhor, porque obviamente a qualidade do Vasco é muito maior, dava para ganhar. Mas aí numa sucessão de absurdos, né? O primeiro absurdo é o segundo gol do Porto Cabello, é feito por um jogador de 1,59 m de cabeça de cobertura praticamente dentro do gol, né? Em vez de... Ele teve o tempo, a organização física ali para poder cabecear, né? O Piton do lado dele, muito mais alto, não consegue nem dar uma deslocadinha nele, não consegue. 2-1, já achei um completo absurdo, ali já era suficiente para poder entregar as pitangas. Aí depois vem o golaço de fora da área com a marcação olhando. E depois o último gol que foi ainda mais patético, um completo desligamento cerebral de todos os jogadores ali. E aí, infelizmente, o Vasco paga um preço alto demais. Demais. O torcedor do Vasco, o Vasco como instituição, pagam pelos seus representantes. O Verratti fez ali a meia-culpa. De alguma forma eu acho isso válido. Pelo menos ele sabe o nível de vergonha e pelo menos ele sabe que o torcedor não vai culpar não vai culpar treinador, não vai culpar presidente. O torcedor, eles são culpados, mas não tanto quanto os jogadores que fizeram o que fizeram em campo. Então assim, tá feio para vocês. Tá feio, tá ruim, tá ridículo para vocês jogadores. Tá patético, tá vergonhoso. Tá assim, tá esquisito. É melhor vocês repensarem, tá? E da nossa parte, como torcedor e como comentarista aqui, analisando friamente a parte tática da tentativa do Felipe poupando os jogadores, infelizmente não dá para poupar. Ou você joga pelo menos meio tempo com o melhor que tem, ou vai ser isso daí que a gente está vendo, entendeu? Dava até para vencer? Dava. Um esquema sem Verratti funcionou mais do que o esquema com Verratti? Funcionou, só que o que acontece e o que mais me incomoda, o time fisicamente é muito fraco. O Vasco fisicamente é patético, é ridículo, é vergonhoso ver o rendimento físico do jogador. Ah, mas tá jogando 2 vezes por semana. Mas não é possível. Nem com revezamento, nem revezando os jogadores, rodiziando, eles conseguem fisicamente entregar? Pelo visto não. É isso. Vamos lá, vamos cumprir mais um compromisso contra... Uma boa pergunta. Não faço ideia contra quem no final de semana. E o Vasco tem que lembrar do seguinte: campeonato de verdade é o brasileiro. E é nele que tem que focar. Eu falei isso desde sempre. A prioridade é o Brasileirão. O resto vê o que dá. Então, assim,
Tamo junto, galera. Não tem como não ficar revoltado com uma atuação e um resultado como esse. Até o próximo vídeo. Valeu.